Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Marleide, Lucas. Deus abençoe, Ramos. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Que Deus abençoe. Desculpa o atraso, mas estou aqui, viu, gente? Para a glória de Deus, com o coração cheio de gratidão por mais uma semana que está se iniciando. Você já acordou, eu tenho certeza que você já deve ter orado. Porque eu ensino todos os dias, a gente tem que pular da cama dizendo assim: Deus, obrigado por mais um dia. Então vamos fazer a nossa oração juntos, né? Então fecha seus olhos, transborda essa live na vida de alguém, que você possa ser canal de Deus para despertar alguém nessa segunda-feira, né? Então fecha teus olhos, vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos protegido. Obrigado por teu amor e por teu cuidado, por tua proteção. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que essa semana será uma semana muito abençoada. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos que seremos alcançados por tua graça, que seremos alcançados pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos, Pai. E isso acontece quando nós priorizamos a obediência. Então nos ensina, Senhor, a ser obediente daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Fala nessa manhã aos nossos corações. Amém, amém e amém. Que seja uma semana abençoada, amém? Ontem, gente, olha o tanto que eu escrevo em culto. Eu sempre anoto, gente, para a palavra, para que eu possa estar meditando. Olha, isso aqui foi tudo do culto de ontem. Tá aqui todinho. Muita coisa. Começou aqui, ó. Então assim, gente, eu gosto muito de escrever, mas eu gosto de meditar, eu gosto de trazer a palavra para vocês. E assim, ontem, quem foi para a igreja ontem? Colocar eu fui para a igreja, eu fui pro culto, foi bênção, né? Não tem coisa melhor do que começarmos a semana já alinhado a isso. Amém? Quem foi para a igreja ontem? Colocar eu fui para o culto ontem. Eu queria falar para vocês, eu tenho anotado uma coisa aqui. Quem foi para a igreja ontem? Aqui. E ontem o pastor ontem falou de muitas e muitas coisas, mas eu vou trazer algo para vocês. Eu foi bastante abençoado. Amém, Deus abençoe. Gente, eu não tenho como dizer que começar a semana sem ir para a igreja, não. E não é sobre igreja, eu sempre falo, gente, não é sobre a igreja. É sobre o ambiente, entendeu? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não quero religiosidade. Não, é ambiente. Ambientes transformam a nossa vida, ambientes, eu posso até dizer que deformam a nossa vida. Porque o ambiente, ele nos molda. E nós precisamos estar em ambientes que nos fortaleçam, em ambientes que nos tragam mais presença de Deus. Então eu tenho que estar na igreja. Eu preciso desse ambiente para crescer, amém? Então abre a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Essa palavra é bem conhecida também. E essa passagem diz, se você não tem como ler agora, anota, pega um bloquinho de notas e anota. E essa palavra, ela nos ensina muita coisa. Inclusive ela diz assim: não se molde aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? A palavra diz assim: e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes nós queremos muito viver a vontade de Deus, né? A viver esse bom, perfeito e agradável. Mas a palavra diz que para nós experimentarmos do bom, do perfeito, do bom, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos transformar primeiro a nossa mente. E não tem como nós vivermos uma vida de transformação sem antes nos posicionar
por dentro, sem antes nos moldar e transformar os nossos pensamentos. E algo que o pastor até falou ontem, eu até anotei aqui para vocês, que diz assim: quanto mais eu leio a palavra, mais a palavra me molda e ela me transforma. Então não existe uma transformação na nossa vida se nós não começarmos a alimentar a nossa mente, a alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, a estar obedecendo. Não é só sobre ler, é sobre colocar em prática aquilo que Deus tem nos ensinado, amém? Então todos os dias eu digo: Deus, me ensina a ser obediente, porque ler a palavra, ouvir direcionamento é fácil, né? Difícil, que eu até faço assim difícil, porque se nós estamos em Deus, nós encontramos isso, essa força, é colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. Então, a gente hoje vive num mundo que ele é totalmente cercado, né? Cercado, e as pessoas tentam moldar os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas decisões, através de redes sociais, opiniões alheias, a cultura. Então, se nós não tivermos posicionados, né, naquilo que Deus nos chamou para viver, nós seremos rotulados com aquilo que as pessoas acreditam, nos dão como rótulo, e a gente começa a acreditar no que as pessoas falam e vamos nos tornando isso. Então nós precisamos estar todos os dias declarando a palavra de Deus sobre a nossa mente, declarando a palavra de Deus sobre a nossa casa, declarando a palavra de Deus sobre os nossos pensamentos, para que nós venhamos todos os dias ir contra a maré do mundo. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus para ir contra aquilo que falam ao nosso respeito, lendo a palavra para ir contra os padrões repetitivos da nossa família, as rejeições que sofremos, as traições que sofremos, os pecados que cometemos, que vem a culpa, né? Então, nós precisamos estar buscando essa palavra para que elas nos moldem, nos transformem e nós possamos vencer todas essas batalhas visíveis e invisíveis da nossa vida, amém? Então, quando nós nos expomos diariamente a essa palavra, as escrituras, algo começa a mudar dentro de nós. A primeira coisa que nós começamos a ter consciência é do nosso pecado. Uma das coisas que nós vamos começando eu preciso de Jesus, né? Eu preciso me livrar disso. Então, nós começamos a entender que algo precisa mudar na nossa vida, e quando nós nos encontramos com essa palavra, algo começa a mudar dentro de nós. E aí nós começamos esse processo de transformação, e não é da noite para o dia. Existe um processo e nós precisamos entender que esse processo ele existe. Então, quando nós nos mergulhamos nessa palavra, as nossas atitudes, a nossa mente, a primeira coisa que começa a alinhar com a palavra é a nossa mente e o nosso coração. Consequentemente, as nossas atitudes, as nossas decisões, elas vão começando a se ajustar. Nós vamos começando a andar segundo aquilo que o Senhor nos ensina, né? Pensamentos, atitudes, o nosso coração, os nossos desejos. E muitas das vezes até os nossos desejos são contrários, né? O Senhor nos ensina algo, mas o nosso desejo é totalmente diferente daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas nós entendemos com tanta clareza qual é a vontade de Deus, que nós começamos a renunciar os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. E por que eu sempre falo dessas palavras, principalmente no começo de semana? Porque eu não sei o que você está colocando para a tua vida. Eu não sei quais são os pensamentos que você tem tido. Eu não sei o que tem preenchido o teu coração. Eu não sei como você tem se posicionado e agido para que isso venha tornar para você. Eu digo tornar para você porque tudo que a gente se posiciona, o que nós estamos fazendo, ele vai vir como colheita para a nossa vida. Então nós precisamos saber que o que estamos plantando hoje será a nossa colheita de amanhã. E aí eu te pergunto, você está satisfeito? Você está feliz com o que você vai colher no teu futuro? Você está feliz com o que você vai colher nos teus relacionamentos? Se você não está, é tempo de arrependimento. É tempo de mudança de mentalidade. É tempo de permitir que Deus nos molde todos os dias. Então, quando nós nos expomos diariamente a essa palavra, algo novo acontece dentro de nós. E isso é um processo, né? Não é nada instantâneo, né? Mas é contínuo, é todos os dias.
É como que aquela palavra, né, como que o oleiro, né, moldando o barro com muito cuidado. E se for preciso desmanchar o barro, o vaso e começar novamente, o Senhor vai fazer. Vai existir momentos e áreas na nossa vida que vai ser preciso desconstruir para construir novamente. E nós precisamos dizer ao Senhor: Deus, eu quero ser moldado novamente, porque eu não quero viver o que eu tenho vivido, eu não quero ter consequências das atitudes que eu tenho tido, né? Que toda ação ele gera uma reação e não tem como a gente fugir disso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Só que se você teve um passado muito ruim, muito pesado, você fica mais Glaucia, será que eu vou colher isso? Você estando em Deus, tudo isso você vai colher com leveza. Nós precisamos nos agarrar mesmo na presença de Deus e dizer: Deus, o que eu quero para a minha vida é estar na tua presença. A questão não é apenas ler a palavra. Como eu falei para você, ler é muito fácil, ouvir uma palavra é muito fácil, né? Mas é permitir que ao ler essa palavra, ela nos confronte e nos transforme. Às vezes, na hora que nós somos confrontados, nós por aqui, vai embora. Quando o nosso líder na igreja chega e diz: olha, você está errado, você precisa se consertar, você, por aqui. Eu não escutei da minha mãe, eu não escutei do meu pai, eu não vou escutar. Não é submissa à autoridade. Nós precisamos entender que quando lemos essa palavra, que ela nos confronta, nós estamos sendo confrontados. Algo começa a mudar na nossa vida. Aí sim as transformações começam. Não existe transformação na nossa vida sem antes nós sermos confrontados. Quando nós abrimos mão do pecado é porque fomos confrontados de que o pecado vai nos levar para o inferno. Não é verdade? Quando nós somos confrontados, olha, se você começar a continuar com essas ações, isso vai voltar para você dessa mesma forma. Fomos confrontados. Então, quando nós somos confrontados, nós nos permitimos ser confrontados, a transformação começa na nossa vida. E quantas vezes nós fomos confrontados e fomos embora? Quando foi que você ouviu um confronto da palavra e você não se alegrou? Nós precisamos nos alegrar. Por mais desafiador que seja. Mas quando o confronto da palavra vem ao nosso direcionamento, a gente precisa dizer: Deus, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de ouvir a tua palavra, de ser confrontado com ela. Porque quando vem o confronto, que vem o arrependimento, que é a mudança de ação, a transformação começa a vir sobre a minha vida. Então não é que você vai ler uma passagem bíblica e a tua vida vai ser transformada rapidamente. Não, gente, é uma construção. Eu leio, eu vou lendo, eu vou aprendendo, eu leio um capítulozinho da Bíblia e eu pego um versículo-chave que falou ao meu coração, medito nela o dia todo. É sobre você desejar essa palavra. E eu sempre digo a quem está iniciando a leitura, Glaucia, que às vezes fala: Glaucia, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não tenho vontade de orar. Gente, se você ficar esperando ter vontade de ler a Bíblia e vontade de orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar. Porque é muito raro você dizer assim: estou desejando ir orar e você ir orar. E se você sente, corra para a presença de Deus e vá orar, porque isso vai te dando mais desejo ainda. Mas se você não está com vontade de orar, se você não está com vontade de ler a Bíblia, você precisa ir sem vontade mesmo. Quantas das vezes nós levantamos no nosso dia sem vontade de trabalhar, sem vontade de estudar, sem vontade... Mas a gente sabe que tem essa obrigação, essa tarefa, e existe consequência se a gente falta. Porque se a gente não trabalha, existe consequência. Se a gente mata a aula, a gente tem consequência. E na vida com Deus também é assim. Eu vou ler a Bíblia mesmo sem vontade e eu vou orar sem vontade. Gente, nós saímos desse lugar de devocional cheio da presença de Deus. Mas se eu não vou, existe consequência. Existe consequência quando eu não busco a palavra. Existe consequência quando eu não busco conhecimento em Deus. Então nós precisamos entender que o Senhor está disponível para tratar a nossa vida, tratar o nosso caráter, mas para isso nós precisamos estar disponível. Se você não está disponível para Deus, como é que Deus vai agir na tua vida? Deus, ele não vai invadir o teu coração, invadir a tua vida para transformar sem você desejar. O diabo não.
O diabo, numa brecha que nós damos, ele faz a festa na nossa vida. Ele faz a festa, a gente pode usar a palavra bagunça. Ele bagunça a nossa vida. Então, se você quer, né, e deseja ter uma vida, começar a semana, fazer ainda do teu 2026 uma bênção, fazer do teu 2026 uma bênção, o Senhor vai fazer, amém? Então nós precisamos todos os dias entender que existe um Deus disponível para tratar a nossa vida, amém? Então, que hoje você venha dizer: Deus, eu quero viver mais da tua presença, eu quero andar segundo o teu coração, eu quero estar disposto a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, amém? Então, hoje separa um tempinho, né? Eu sempre falo isso todos os dias e vou continuar falando. Separa um tempinho do teu dia, para que você medite nessa palavra, para que você esteja se questionando, né? Pergunte, né? Diga: Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida através desse texto, através dessa leitura, através da tua palavra, né? Que você esteja disponível a ouvir. Se você for confrontado, que o teu coração celebre, porque Deus, ele corrige o filho que ama. A palavra diz que ele corrige o filho que ama, assim como um pai, né? Que quer ver o bem do seu filho e que corrige seu filho. Então não reclama. Pelo contrário, ore e agradeça. Diga: Senhor, molda o meu coração através da tua palavra, né? Que eu não apenas escute, mas que eu viva aquilo que o Senhor tem me direcionado. Que nós venhamos estar sendo gratos por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Todos os dias de ouvir a palavra e de viver segundo aquilo que Ele tem para a nossa vida, amém? Se você lê lá em 2 Pedro, eu até anotei aqui para vocês, anota aí, 2 Pedro capítulo 3, verso 18, que ela nos ensina assim, que essa palavra nos diz, né? Antes, crescei na graça e no conhecimento. Não existe expansão, crescimento, se nós não estivermos buscando isso todos os dias. Não existe transformação de vida se nós não estivermos com o nosso coração ligado, né, direcionado ao conhecimento. É igual a ambiente, né? Ontem o pastor também falou sobre ambiência e como isso é importante. De manhã tivemos uma reunião e falou também sobre isso, não foi a mesma pessoa, mas é incrível como a palavra ela nos fala, né? E várias vezes durante o dia nos traz a essa reflexão. E justamente falando sobre ambiente, ela até citou, a pastora falou sobre aquela pessoa que deseja sair da vida da bebida, do álcool. Então não tem como ela sair desse vício se ela continuar no mesmo ambiente que faz ela beber, né? Porque não tem como, né? O ambiente uma hora vai vencer você de novo. Por mais que você esteja ali: eu não vou beber, eu não quero mais bebida. E por mais que você tenha isso claro, se você continuar sentando nas mesmas mesas, andando com as mesmas pessoas que te incentivam isso, uma hora você vai ceder. Então, por isso que nós precisamos começar a estar nos ambientes e andando com as pessoas que te trazem para perto da presença de Deus. Então, nós precisamos estar sendo confrontados e permitindo ser transformados nessa palavra. Então, Deus, ele não trabalha com pressa, ele trabalha com processo. E ele trabalha com o processo junto com o propósito. E esse propósito ele vai sendo moldado todos os dias. E isso não acontece do dia para a noite, não acontece de um dia para o outro. É um processo diário, silencioso e muitas das vezes invisíveis. Às vezes nós estamos buscando tanto a presença de Deus, desejando tanto a presença de Deus, e a gente às vezes nem vê Deus se mover. Mas deixa eu te dizer que mesmo quando parece invisível, quando parece não estar acontecendo, a transformação está acontecendo, o milagre está sendo transformado, as coisas já vão começar a acontecer, amém? Então, antes da planta crescer, existe uma preparação. A sementezinha é plantada, existe o regar, existe o tratar, existe aquele carinho, né, de antes da plantinha gerar o fruto. Existe o processo que a gente precisa estar dedicando o nosso tempo a ela. Então, na nossa vida com Deus também é assim. A palavra ela entra
E todos os dias a gente vai tratando, permitindo a Deus que seja tratado. Mas é todo dia. Se você botar água na plantinha somente uma vez, ela não vai. Você precisa estar regando aquela semente. E do mesmo jeito é a nossa vida com Deus. Todo dia a gente precisa ler, todo dia a gente precisa orar. Todos os dias a gente precisa dizer, Deus, eu estou aqui. Eu quero ser moldado pela Tua palavra. Né? Então, cada leitura, né? Cada versículo que você lê, que você guarda, cada decisão de obedecer, está formando algo dentro de você. Está formando algo dentro de nós, que vai ajustando as nossas decisões, ajustando os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa fé, né? A nossa vida com Deus. Então, se você deseja crescer em Deus, buscar algo diferente para você, você precisa estar disponível a essa palavra, né? Não tem como nós vivermos algo diferente fazendo as mesmas coisas. E se nós desejamos a presença de Deus, não tem como nós conquistarmos a presença de Deus somente por telepatia, se é que eu posso dizer, sem buscar a palavra. Nós queremos as coisas muito assim no imediato e não tem como ter presença de Deus sem você investir o teu precioso tempo. Você precisa dedicar tempo de devocional, de busca de presença de Deus todos os dias. Para mim ser cheia da presença de Deus, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia. Mas hoje a gente está tão naquele automático que o que às vezes sobra é a oração da boa noite, do boa noite. Às vezes você deitado, de olho fechado, Deus, obrigado. Tem gente que nem isso faz. É por isso que eu gosto de fazer meu devocional logo cedo. Né? Eu acordo 4 e pouco da manhã, vou fazer o meu devocional, depois do meu devocional eu venho para cá. E é assim, hoje eu pareci um zumbi. Eu me levantei, eu disse, meu Deus, que sono, eu andando assim no meio da casa. Mas eu tava lá. E por mais cansada que eu esteja, o Senhor honra a obediência. Ele diz, minha filha tá ali, quase caindo, mas ela levantou. A minha filha tá ali, quase caindo, mas ela fez as anotações dela. Ela leu a Bíblia. Então, o que vai fazer nós sermos abençoados é a intenção do coração. É a obediência à palavra. Vai caindo de sono mesmo, mas levanta. Glaucia, eu fui para a igreja sem vontade. Vai sem vontade mesmo. Então é sobre você obedecer. Deus, ele honra um coração obediente. Amém? Então decide hoje. Diga, Senhor, eu quero ter rotina da palavra. Eu quero ter dentro da minha rotina diária o meu momento devocional. Gente, eu digo a vocês, façam o que eu faço. Eu não estou falando para vocês fazerem algo que eu não faço. Eu estou dizendo para você fazer algo que eu faço. É ter essa disciplina de leitura da palavra. Anota, eu amo, gente, anotar. Eu amo, gente, ter isso muito visível na minha vida. Então, meu cantinho de leitura, de estudo, de devocional, é cheio de papelzinho colado. Eu já mostrei aqui para vocês. Lá tem as minhas metas, as minhas anotações. Eu preciso de um direcionamento. E eu preciso disso. Então, nós precisamos de ajustar, de caminhar junto com Cristo. E para isso a gente precisa de disciplina. Vai ter momentos que você não vai querer. Mas quando você olha lá para as tuas anotações, que você entende o que é prioridade na tua vida, as coisas começam a ter um sentido diferente. Então que hoje você venha aplicar isso. De dizer, Deus, eu quero que o Senhor faça parte da minha rotina. Mesmo quando parecer difícil, ou sem emoção nenhuma, eu vou confiar no processo que Deus está trabalhando em mim. Quando eu falo mesmo que pareça sem emoção, é porque às vezes a gente só quer orar, como eu falei, quando, que desejo de orar, né? Às vezes você só quer ir para a igreja, quer dizer, eu vou para a igreja porque Deus vai falar comigo, porque às vezes a gente vai ter que obedecer mesmo sem emoção nenhuma. Mas porque você entendeu que essa obediência vai gerar para você algo diferente. Então faz sem vontade, vai para a igreja sem vontade, ora a palavra sem vontade, faz sem vontade. Amém? Então essa é a nossa palavra do dia de hoje e que você possa guardar ela no teu coração. Não aceite ser moldado por esse mundo. Não aceite ser moldado pelo pecado. Deseje ter presença de Deus.
quando você vai obedecendo, quando você está transformando a tua mente com a palavra, você vai experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra é muito clara. Nós só vamos viver aquilo que Deus tem para nós quando nós nos moldarmos a isso. Então a palavra diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só iremos viver a vida de plenitude, sem ausência, livre. Não estou dizendo livre de problemas, que nós vamos ter problemas. Até que Jesus volte, vamos ter problemas. Mas nós só iremos experimentar dessa perfeita vontade de Deus quando nós transformarmos a nossa mente. Como é que você vai viver a plenitude de Deus se dentro de você, dentro do teu coração tem uma vida de escassez, uma vida de que você não se perdoou, que você não perdoou as pessoas, então eu preciso me transformar. Deus, olha, transforma a minha mente. O Senhor me ensina a perdoar, eu preciso perdoar. Senhor, eu preciso perdoar a mim mesmo. Deus, eu me livro da culpa, do pecado que me condena constantemente. Eu preciso... Então, quando eu começo a me empenhar, a praticar essa palavra, algo novo vai acontecendo. Eu vou abrindo mão daqueles pensamentos, abrindo mão daquilo que eu fui moldada pelo mundo, pelo pecado. E eu vou viver aquilo que Deus me chamou para fazer. Aí eu vou começando a ajustar isso. E o bom, o agradável e o perfeito começa a acontecer na minha vida. É da noite para o dia? Não, é chamado processo. Então não deixa para você tomar a decisão quando você sentir vontade. Não faz isso. Faz por consciência. Nós não iremos a lugar nenhum sem a presença de Deus. Então nós precisamos decidir hoje. Eu quero viver segundo a palavra que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, agradecer ao Senhor porque Ele não desiste de nós, agradecer ao Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos dado de sermos transformados por essa palavra. Amém? Então fecha teus olhos. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem transformado a nossa vida todos os dias. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Nós te entregamos, Senhor, nessa manhã. E sabemos que não vamos a lugar nenhum se a tua presença não estiver conosco. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um que está nessa live, os que entraram e saíram, eu creio que ficou uma semente de Deus em seu coração, e os que estão aqui, que eles possam ser renovados, Pai, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, quem estiver enfermo, que receba cura dos céus. Quem estiver precisando, Senhor, ser restaurado, que em nome de Jesus, seja qual for a área, eles sejam restaurados pela tua palavra. Nesse momento eu coloco a vida da minha tia, Pai, da minha tia Marlene, que também está nessa live, que o Senhor possa derramar cura sobre a vida dela, que toda enfermidade caia por terra, e que em nome de Jesus, o tempo em que ela estiver, Pai, aí na cama dela, deitadinha, esperando a cura do Senhor chegar, esperando o novo chegar, que ela possa usufruir esse tempo para a leitura da palavra, que ela possa usufruir desse tempo para evangelizar. Pai, em nome de Jesus, que algo seja preciso durante o processo. E nós precisamos entender que até quando nós estamos dodói, Pai, em cima da cama, existe um tempo em que nós possamos usufruir da Tua presença e com experiências com Deus. Deus abençoa cada um que está nessa live, que as portas sejam abertas no dia de hoje, que em nome de Jesus nós cremos que essa semana será uma semana abençoada, onde nós experimentaremos o bom, perfeito e agradável que é a Tua vontade. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que hoje seja um dia cheio da presença de Deus. Que nós nunca venhamos esquecer do quanto Deus tem para derramar na nossa vida. Amém? Então, não esquece. Deus quer derramar algo precioso na sua vida. Né? O que Deus tem para derramar na tua vida talvez seja o que não tem para mim. Porque o que Deus preparou é tão único, é tão preciso, é tão específico. Porque Deus tem uma bênção preparada exclusivamente para você. Então, não se compare com ninguém. O que Deus tem derramado na vida de alguém, que você até diz, Deus, por que o Senhor está fazendo? É nela, é dela.
mas Deus tem algo grande e precioso para derramar na tua vida. Assim, de uma forma específica para você. Então, Deus abençoe, que essa semana seja abençoada. Eu espero vocês aqui amanhã, 5h25. Convido uma amiga tua, um amigo teu, para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser.